Seja bem-vindo ao canal Radar de Fé. Hoje, faremos um estudo profundo do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo aborda questões fundamentais da igreja primitiva, especialmente em relação à inclusão dos gentios no corpo de Cristo e os desafios que surgiram em torno da observância da lei de Moisés. Esse debate resultou no que chamamos de Concílio de Jerusalém, onde a igreja tomou decisões cruciais que impactaram toda a trajetória do cristianismo. Após o estudo, teremos um momento especial de oração, para que você possa refletir e se conectar com Deus. Abra sua Bíblia e prepare-se para mergulhar na Palavra de Deus. Vamos começar! O capítulo 15 de Atos nos leva a uma das discussões mais importantes da história da Igreja. Após a ascensão de Jesus ao céu e o Pentecostes, o Espírito Santo começou a trabalhar poderosamente por meio dos apóstolos, e o Evangelho foi pregado primeiramente aos judeus. No entanto, o Evangelho rapidamente ultrapassou as fronteiras judaicas e alcançou os gentios, aqueles que não eram judeus. Essa inclusão dos gentios trouxe desafios significativos, principalmente no que diz respeito à observância das leis e tradições judaicas. No Antigo Testamento, o povo de Deus, os israelitas, foram chamados a viver de acordo com a lei de Moisés. Essa lei incluía não apenas os 10 mandamentos, mas também várias outras regras e preceitos que envolviam a vida religiosa, moral e cerimonial do povo judeu. Entre essas leis, uma das mais importantes era a circuncisão, que marcava a aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando os gentios começaram a crer em Jesus Cristo e a receber o Espírito Santo, surgiu uma grande questão: será que esses novos crentes deveriam ser obrigados a seguir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para serem salvos? Esse foi o grande debate que levou ao Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. O capítulo começa com um relato de alguns homens que vieram da Judéia para Antioquia e começaram a ensinar os irmãos gentios que eles não poderiam ser salvos a menos que fossem circuncidados, conforme o costume de Moisés, Atos 15, 1. Isso criou uma grande discussão e divisão entre os crentes, especialmente entre Paulo e Barnabé, que já estavam evangelizando os gentios sem impor essas regras. A igreja de Antioquia, preocupada com essa situação, decidiu enviar Paulo, Barnabé e outros para Jerusalém, para discutir essa questão com os apóstolos e os presbíteros. Esse encontro em Jerusalém foi um marco importante para definir a relação entre judeus e gentios dentro da fé cristã. Enquanto Paulo e Barnabé estavam a caminho de Jerusalém, eles passavam por diversas regiões, incluindo Fenícia e Samaria, e contavam as boas novas sobre a conversão dos gentios. Isso trouxe grande alegria a todos os irmãos por onde eles passavam. Atos 15, 3. Esse detalhe é importante porque mostra que a conversão dos gentios já estava trazendo grande impacto nas igrejas e gerando frutos espirituais. Havia uma clara evidência de que Deus estava agindo entre os gentios, e essa obra não podia ser negada. Chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. Atos 15, 4. Era um testemunho poderoso do trabalho do Espírito Santo entre aqueles que não faziam parte do povo de Israel, confirmando que o Evangelho estava se expandindo além das fronteiras judaicas. No entanto, nem todos estavam convencidos de que a inclusão dos gentios deveria ser feita sem a observância da lei de Moisés. Alguns crentes, que pertenciam ao partido dos fariseus, levantaram a questão de que os gentios precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Atos 15, 5. Esses homens ainda carregavam em si uma compreensão legalista da salvação, acreditando que a adesão às regras da lei era indispensável para qualquer pessoa que quisesse seguir a Deus. Diante dessa grande controvérsia, os apóstolos e presbíteros se reuniram para discutir o assunto. Esse foi um dos primeiros grandes debates teológicos da igreja primitiva, e sua importância não pode ser subestimada. Eles estavam lidando com uma questão que definiria o futuro da igreja e a maneira como o evangelho seria pregado.
Depois de muita discussão, Pedro se levantou e falou ao grupo. Ele lembrou a todos que Deus já havia mostrado, por meio da conversão de Cornélio e sua família, narrada em Atos 10, que os gentios podiam receber o Espírito Santo sem a necessidade de seguirem a lei de Moisés. Pedro disse: Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como fez conosco. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, pois, por que provocais a Deus, impondo um jugo aos discípulos, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Atos 15, 8, 10. Pedro foi claro, e a salvação não dependia da observância da lei, mas da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ele afirmou que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça do Senhor, e não por seus próprios méritos ou pela obediência à lei. Atos 15, 11. Esse discurso de Pedro foi muito importante para orientar o rumo da discussão. Ele trouxe à tona a verdade central do Evangelho, e a salvação é um presente de Deus, oferecido a todos por meio da fé em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou de sua observância das tradições judaicas. Após o discurso de Pedro, Paulo e Barnabé compartilharam mais testemunhos sobre as maravilhas que Deus havia feito entre os gentios. Eles relataram os milagres e sinais que acompanhavam a pregação do Evangelho entre aqueles que não eram judeus, confirmando que Deus estava validando a obra que eles estavam fazendo. Atos 15, 12. Era impossível negar que o Espírito Santo estava operando de forma poderosa entre os gentios, sem que eles precisassem seguir as leis cerimoniais de Moisés. Depois de ouvir Pedro, Paulo e Barnabé, Tiago, que era uma figura de liderança na igreja de Jerusalém, levantou-se para falar. Tiago era conhecido por sua sabedoria e por sua posição de liderança entre os apóstolos. Ele começou seu discurso citando o profeta Amós, mostrando que as Escrituras já previam a inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus. Ele citou Amós 9, 11 de dezembro, que fala sobre a restauração do tabernáculo de Davi e a inclusão dos gentios no povo de Deus. Atos 15, 15, 17. Com base nessa profecia, Tiago concluiu que não deveria haver a imposição da lei de Moisés sobre os gentios convertidos. Ele sugeriu que a igreja enviasse uma carta às igrejas gentias, recomendando que se abstivessem apenas de algumas práticas específicas, alimentos sacrificados aos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e sangue. Atos 15, 19, 20. Essas práticas eram especialmente ofensivas aos judeus, e ao evitá-las, os gentios poderiam viver em paz com seus irmãos judeus convertidos. A proposta de Tiago foi aceita por todos, e assim o concílio tomou uma decisão oficial. Eles redigiram uma carta que foi enviada às igrejas gentias, explicando a decisão do concílio e reafirmando que a salvação é pela graça de Deus, sem a necessidade de seguir a lei de Moisés. Atos 15, 22, 29. Quando a carta chegou às igrejas gentias, foi recebida com grande alegria. Os gentios ficaram aliviados ao saber que não precisariam seguir as exigências da lei de Moisés para serem salvos, e a decisão trouxe paz e unidade à igreja. Atos 15, 30, 31. No entanto, o capítulo 15 de Atos termina com um relato sobre a separação de Paulo e Barnabé. Após a resolução do concílio, Paulo sugeriu a Barnabé que voltassem às igrejas que haviam fundado para ver como os irmãos estavam. Atos 15, 36. No entanto, houve uma forte discordância entre os dois sobre João Marcos, que havia abandonado a viagem missionária anterior. Barnabé queria levá-lo novamente, mas Paulo não confiava nele. A discussão foi tão acirrada que Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé partiu com João Marcos para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas como seu companheiro e seguiu em outra direção. Mesmo com essa separação, o trabalho missionário continuou, e Deus usou ambas as equipes para espalhar o Evangelho. Atos 15, 39, 41. O capítulo 15 de Atos é um marco na história da igreja cristã. Ele nos mostra que a salvação é um presente de Deus, oferecido a todos,
sem distinção, por meio da fé em Jesus Cristo. As decisões tomadas no Concílio de Jerusalém foram fundamentais para garantir que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, sem impor barreiras culturais ou religiosas desnecessárias. Este capítulo também nos ensina sobre a importância do diálogo e da sabedoria no enfrentamento de desafios dentro da Igreja. Mesmo em meio a discordâncias, como vimos com Paulo e Barnabé, Deus continua a usar suas pessoas para cumprir seus propósitos. Agora, vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e entendimento, assim como deu à Igreja primitiva, para que possamos viver e compartilhar o Evangelho com fidelidade e amor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra e pelo ensino que recebemos hoje. Obrigado por nos lembrar que a salvação é um dom da tua graça e que não há nada que possamos fazer para merecê-la. Te agradecemos porque Jesus morreu por nós, e por meio dele, fomos reconciliados contigo. Senhor, assim como os apóstolos e presbíteros buscaram sabedoria e direção no Concílio de Jerusalém, nós também pedimos que nos guies em nossas vidas. Que possamos viver em unidade, respeitando as diferenças e buscando sempre fazer a tua vontade. Dá-nos um coração humilde disposto a aprender, a ouvir e amar nossos irmãos em Cristo, independentemente de suas origens. Te pedimos, Pai, que nos ajudes a ser fiéis ao Evangelho e a compartilhar essa boa notícia com todos ao nosso redor. Que possamos ser luz em um mundo de escuridão, levando a mensagem de salvação a todos os povos, assim como os apóstolos fizeram. Abençoa nossas famílias, nossas igrejas e nossos ministérios. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito obrigado por assistir ao nosso estudo de hoje. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, e até a próxima!